Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wellington Clemente, tá? E você está no canal Nutrição e Fé, tá bom? Eu lhes dou as boas-vindas, né? Para você que talvez está chegando agora no canal, né? Eu espero que nesse vídeo, assim como em cada vídeo que nós temos aqui no canal, você possa ser ajudado, né? Com as informações de saúde que nós temos aqui e você possa também ser abençoado, tá bom? Através dos conteúdos que nós também colocamos aqui, conteúdos cristãos, conteúdos bíblicos, tá? Então eu espero que você seja abençoado, tá bom? Desde já eu lhe peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Para que você possa acompanhar os nossos vídeos, acompanhar o material. E você não pode deixar de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, as notificações vão chegar até você quando nós publicarmos algum vídeo, algum material aqui, tá bom? Então, que você possa interagir comigo. Eu estou com o fone aqui, porque com o fone você consegue me escutar melhor, a qualidade fica melhor do som, tá bom? Queridos, no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês, né, um pouco mais, de forma mais dinâmica também, né? E acredito que é um assunto muito importante para cristãos, né, e até para não cristãos também, né? Para quem não sabe, eu sou cristão, tá? E é um dos motivos que o canal está relacionado com fé, nutrição e fé, tá? E aí, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre o tema, né? Que é quando a nossa saúde física interfere na nossa vida espiritual, tá? Então fica comigo aqui, eu lhe peço que você assista o vídeo até o fim, tá? Interaja comigo nos comentários, eu quero saber sua opinião sobre o assunto. Se você é um cristão, o que você pensa a respeito? Se você é cristão, você já passou por algumas dificuldades relacionadas a isso? Você já percebeu isso na sua vida ou na vida de alguém, algum familiar seu, tá bom? Porque esse assunto é muito importante, tá? Quando a nossa saúde física interfere na nossa vida espiritual, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo, à nossa conversa, digamos assim. Tá bom? Primeiramente, nós sabemos, né, que o ser humano ele tem órgãos, né, órgãos vitais como cérebro, como fígado, como intestino, né, como pulmões, que são, digamos, os órgãos mais importantes, né? Os órgãos mais vitais é o cérebro e coração, digamos assim. Nós temos esse sistema, né, de órgãos que tem funções no nosso organismo, tá? E muitas vezes passa desapercebido que nós temos esse corpo físico, né? Deus, a Bíblia nos diz que Deus ele criou todas as coisas, e a Bíblia nos diz que Deus ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, né? É isso que nós vemos lá em Gênesis, lá no capítulo 2 e 3, ali no início da criação, tá bom? Então a Bíblia diz que Deus criou o ser humano e a partir daí, né, depois veio a queda, o ser humano caiu, o pecado entrou no mundo e aí começou o ser humano a se reproduzir, né? Se você tem uma teoria diferente da minha, né, se você acredita, por exemplo, na teoria da evolução, se você acredita em outra forma, né, de criação, ou se você não acredita que Deus criou, né, eu respeito a sua opinião, tá bom? Mas eu acredito que o ser humano é indesculpável, que a natureza, a nossa própria consciência, a nossa própria mente nos mostra, nos revela que foi Deus que nos criou, ou seja, que nós temos um Criador, tá bom? Mas se você tem uma opinião diferente da minha, eu respeito a sua opinião. Eu basicamente acredito nas Escrituras, acredito na Palavra de Deus e adoro ciência, gosto também muito de estudar, tá bom? Então vamos lá. Então, para nós conversarmos sobre esse assunto, é importante lembrarmos disso, daquilo que a Bíblia diz sobre a criação, daquilo que a Bíblia fala que Deus criou o ser humano e a partir daquele momento o pecado entrou no mundo, a partir da queda, né?
o pecado entrou no mundo e com a queda veio as consequências, como as doenças, as enfermidades, a morte, né? E todo tipo de caos, todo tipo de problema que nós vemos, segundo as Escrituras, é por conta do pecado, tá? E aí, no lado científico também, nós sabemos que nós temos órgãos com determinadas funções, né? E quando esses órgãos eles não estão funcionando da maneira correta, da maneira necessária, né? Nós começamos a adoecer, nós começamos a declinar, nós começamos como é que se diz? É igual um carro que está com problema no motor, por exemplo, é igual um carro que está com problema na injeção, é igual um carro que está com problema em alguma área e aí vai começar a dar problema, o carro vai parar, não é isso? E nós, seres humanos, nós temos que entender isso, né? Principalmente se você está do outro lado me vendo, me assistindo e você é cristão, né? Porque nós cristãos muitas vezes, por falta de conhecimento talvez, de forma leiga, né? Nós muitas vezes não levamos em consideração essa realidade de que nós temos um corpo, né? E esse corpo ele tem as suas reações químicas, né? Esse corpo ele tem processos, né? Que para que a gente poder estar em pé, para que a gente possa estar vivo, a gente precisa ter esses processos e precisamos ter os nossos órgãos funcionando, né? E sabemos que nós adoecemos exatamente por conta do pecado, né? E, enfim, né? Mas, queridos, o que tem de pessoas, né? De cristãos, eu queria frisar muito em cristãos aqui, pessoas que, assim como eu, que professam a fé em Jesus, né? Embora nós sejamos pecadores e imperfeitos, mas que, infelizmente, sofrem de problemas de saúde e muitas vezes a maioria das pessoas, ou até eles mesmos, criticam a si mesmos e não entendem que a saúde física ela interfere na nossa vida espiritual. Sim, infelizmente é verdade, tá? Porque muitas vezes nós pensamos, eu creio em Deus e por conta que eu creio em Deus, Ele vai me curar, Ele vai estar tudo bem, eu não preciso me preocupar com a minha saúde, eu não preciso fazer o que é necessário. E nós muitas vezes tentamos até a Deus, nós muitas vezes somos muito equivocados nesse assunto, né? Queridos, para você ter uma ideia, com o avanço aí das tecnologias, da produção, né, de alimentos que são prejudiciais à saúde e tantas outras coisas nesse mundo moderno que nós vivemos, o número de pessoas que estão doentes, adoecendo, é extraordinário, né? Em todos os lugares as pessoas estão adoecendo. Você vai no hospital público, você vai no hospital do câncer, você vai em lugares assim, e você vai ver muita gente lá doente, seja idoso, seja adulto, e até mesmo jovens e crianças. Tem muito, querido, tem muito, né? E muitas vezes os cristãos também, muitos cristãos adoecem e eles são criticados seriamente, porque muitas pessoas, até familiares próximos talvez, chegam a eles e dizem: você não é cristão, você não é crente, cadê o Deus que você fala tanto? Cadê aquele que você tanto busca, que você vai para a igreja e esse Deus não faz nada por você, né? Então, infelizmente, muitas vezes os cristãos sofrem muito com isso, né? E isso é muito ruim, desgastante. Tem muitos cristãos que sofrem com ansiedade, depressão e problemas relacionados. E a depressão, por exemplo, ela é um problema que tem muitos fatores, muitos motivos, muitas causas. Aí tem pessoas que querem resumir o problema, né, dizendo que depressão é apenas um problema de se preocupar demais. Queridos, quando nós começamos a estudar, né, para quem não sabe, eu estou estudando nutrição, pela graça de Deus, tá? E tenho gostado muito da área, tá bom? E já quero lhe dizer que o que me levou a estudar nutrição foi exatamente a minha necessidade. Eu nunca pensei em estudar nutrição, nunca me identificava antigamente com a área da saúde, mas assim o meu corpo começou a sofrer, eu comecei a apresentar alguns problemas de saúde e todo o processo me levou a ter interesse e busca pela área da saúde, tá bom? Então, queridos,
Muitas vezes os cristãos, aqueles que professam a fé no Senhor, aqueles que congregam, fazem parte de uma igreja bíblica e etc., eles muitas vezes recebem comentários e até mesmo de irmãos da igreja, pessoas que fazem comentários que são muito ruins, comentários que não têm base, que não têm... as pessoas falam coisas que elas não sabem, né? Muitas vezes nós mesmos fazemos isso com outros, né? Então, nesse vídeo, eu queria pensar com você basicamente sobre isso. Quando a nossa saúde física interfere na nossa vida espiritual. Deixa eu me dar um exemplo. Imagine um cego. Imagine alguém que tinha uma vista normal e lia as escrituras, tinha acesso às escrituras e podia ler as escrituras. E de repente, de uma hora para outra, ele desenvolveu um problema, um acidente, alguma coisa assim, e ele perdeu a visão. Esse problema de saúde vai interferir na sua vida espiritual, nesse aspecto? Sim. Por quê? Porque ele não vai ler a Bíblia. E se ele não vai ler a Bíblia, ele não vai ser alimentado com as palavras de Deus, com as palavras de fé, né? Então, logicamente, eu estou dando um exemplo, isso vai prejudicar sim a sua vida espiritual, tá? Eu não estou dizendo que não tem outras alternativas, como, por exemplo, alguém ler a Bíblia para ele, ok? Mas você sabe que uma situação dessa com certeza vai afetar a saúde dele, né? Então eu estou dando exemplos. Outro exemplo, por exemplo, alguém que de repente tem um ataque cardíaco. Antes dele ter o ataque cardíaco, ele podia, por exemplo, pregar, servir a Deus na igreja e andar por vários quilômetros, né, talvez, né, e visitar pessoas e tal. E depois desse ataque cardíaco, ele infelizmente ficou limitado, ele não vai poder fazer essas coisas, né? E isso provavelmente vai lhe trazer um mal também, e interfere a vida espiritual, interfere o serviço a Deus, né? Então, no vídeo aqui que eu estou fazendo nessa hora, eu queria refletir com você, principalmente cristãos, para que você entenda que a saúde física, ela interfere o espiritual, sim, tá? Não é o final da história, não é o fim de todas as coisas, porque o que garante a nossa vitória, o que garante a nossa vida espiritual é o Senhor Jesus, é a salvação, é Ele que nos manterá seguros e firmes, né? E nós sabemos que a Bíblia nos diz que haverá um dia em que toda lágrima, todo choro um dia cessará, a dor cessará. É o que está escrito em Apocalipse. E essa é a esperança cristã, né? Então, queridos, eu estou trazendo reflexões para que você possa pensar comigo, né? Imagine uma pessoa que tinha uma vida normal, lia as escrituras, tinha seus momentos de orações com Deus, servia a Deus e de repente ela descobriu uma doença neurodegenerativa, quando o organismo começa a perder suas funções normais e essa pessoa vai ficar em estado vegetativo. Essa situação, esse exemplo, por exemplo, não vai afetar a vida espiritual da pessoa? Claro que vai. Ela não vai conseguir se alimentar espiritualmente, ela não vai alimentar a sua fé, né? Então eu queria que você pensasse comigo. Pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, pessoas que estão sofrendo com problemas hormonais, problemas na tireoide, para você ter uma ideia, né? Para quem não sabe, quando a nossa tireoide não está funcionando corretamente, ela não produz os hormônios corretamente ou produz demais, né? Tem vários tipos de problemas na tireoide, como hipotireoidismo, tireoidite Hashimoto e outras doenças que afetam a tireoide. E a tireoide é uma glândula, né, que tem função endócrina e ela produz hormônio, tá? Em algumas doenças produz demais ou produz menos, e isso afeta todo o organismo, afeta a mente, afeta o corpo inteiro, querido, tá? Então entenda isso de uma vez por todas, né? De uma vez por todas talvez não, que nós dificilmente entendemos de uma vez por todas, né? Mas que nós possamos entender isso, que a nossa vida física, a nossa saúde, a nossa doença interfere sim no nosso organismo, interfere sim na nossa vida espiritual, interfere sim. Então, se você é cristão, se você tem problemas de saúde, eu quero que você entenda que eu entendo você, eu sei que a sua saúde física interfere a vida espiritual, interfere sim. Não é à toa que Paulo ele disse a Timóteo na sua carta, ele disse: Timóteo, toma um pouco de vinho e não apenas água, né, por conta das tuas constantes enfermidades,
né? Então a Bíblia traz orientações sim. E você talvez diga, Wellington, por que Deus não me curou? Por que Deus não me cura? Queridos, os puritanos diziam que há duas formas mais claras de Deus curar. Primeiro é através de um milagre, através de forma sobrenatural, através do poder do Espírito, através da sua ação inexplicável, entre aspas, né? Quando Deus faz milagre e Deus cura e restaura a nossa saúde. Mas também há a segunda forma, que é através dos médicos, é através da ciência, é através dos conhecimentos. Sim, tá? Porque Deus é o Senhor da ciência, Deus é o Senhor do conhecimento, tá bom? Então cuidado para você e eu não cairmos em ciladas que muitas vezes nossa própria mente nos guarda, nos aprisiona. E com certeza a nossa vida espiritual, nossos problemas, nossas doenças interferem sim na saúde espiritual, na vida espiritual. Pessoas têm problemas nos rins, problemas no fígado, tem toda uma explicação química para tudo isso, né? Mas lembre-se, tá? Deus é aquele que nos sustenta, tá? E mesmo você passando por problemas de saúde enormes, né? Eu tenho problemas de saúde, quem me conhece aí mais de perto sabe, né? Por isso que eu comecei a estudar nutrição, por isso que Deus colocou no meu coração esse desejo de ajudar outras pessoas, de compartilhar informações de saúde, de compartilhar informações sobre saúde e sobre fé, tá bom? Então, queridos, que você e eu entendamos isso, que a nossa saúde física ou a nossa doença, digamos assim, interfere sim na nossa vida espiritual, mas o Senhor há de guardar a nossa vida, o Senhor há de guardar a nossa fé, o Senhor há de providenciar os meios e recursos para que nós estejamos com Ele nos céus um dia, tá bom? Queridos, esse vídeo foi mais um bate-papo, uma reflexão com você. Talvez esse assunto seja novo para você, talvez você conheça alguém que esteja passando por problema de saúde, seja cristão. Eu peço, envia esse vídeo, pede para essa pessoa se inscrever nesse canal, tá? Que nós temos o desafio de trazer informações aqui verdadeiras, científicas e bíblicas, tá? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo Jesus que é a nossa esperança, tá bom? E a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, um forte abraço, que Deus lhe abençoe. Espero que esse conteúdo seja útil para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, querido.